Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com a Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. No nosso programa de hoje teremos como convidado Márcio Costa, mas sobre ele, que é uma referência na área tributária contábil, a Bela falará melhor. Bom, vamos rapidamente para as notícias, porque hoje o tema é muito rico e o tempo é escasso. O Radar Contábil dessa semana, ele deu prioridade à nova nota técnica sobre documentos fiscais obrigatórios de CBS e IBS em 2026. A definição de documentos fiscais obrigatórios a partir de janeiro de 2026, durante a transição, o destaque do CBS e do IBF sem recolhimento financeiro, testes e ajustes. Vigência do recolhimento financeiro 2027, a nota técnica será negociada com o comitê gestor do IBS e divulgada em outubro. Outubro se foi e ainda não temos essa nota técnica, mas ela deve sair em breve. Outra novidade é que novamente o Estado está abrindo novas instruções para a retificação da DECLAN IPM 2021 a 2025. Não sei se vocês lembram, eles já tinham aberto essa retificação, porém, se tinha dificuldade da inclusão do Código Fiscal 3930 e a correção do Código Fiscal 3949. Então, até o dia 15/11, o Estado abriu essa retificação porque eles já consertaram o problema que estava lá, técnico, alguma coisa desse tipo. E as novas instruções estão no portal da Cefaz. A Cefaz, ela recomenda que só utilizem as instruções de preenchimento que está na Cefaz, porque parece, não posso afirmar, mas é o que foi divulgado, existe instruções que não estão de acordo com o que foi publicado. Então, todo mundo deve procurar a fonte, né, que é o portal da Cefaz RJ. Bom, a Receita Federal se manifestou com relação à comprovação de residência fiscal e rendimentos de não residentes. Ela lançou a Instrução Normativa 2287 de 2025 e essa Instrução Normativa está vigente desde o dia 3 de novembro. E lá ela define regras para a emissão de atestado de residência fiscal no Brasil, atestado de rendimentos auferidos no Brasil por não residente, os requerimentos via ECAC e também o prazo de análise, que é até 60 dias. E então essa IN, que é a 2287, ela revoga a 1226 de 2011 e a 1301 de 2012. Aí basta, eles lançaram essa semana, então basta entrar lá e verificar. Bom, eventos contábeis principais da próxima semana é o Eneconte, que vai ser no dia 10/11, e o tema, pela primeira vez, é sobre RH e departamento pessoal. É também um tema muito rico. Foi bem escolhido, porque há muito tempo a gente não vê um evento tão grande voltado para departamento pessoal e RH, mas com foco contábil e de legislação. A gente vê muitos eventos, mas é mais voltado para a gestão só de pessoas, ou então comportamental. Esse não, esse é bem dentro da lei trabalhista, é bem dentro mesmo para os profissionais de departamento pessoal. Bom, Bela, eu passo para você, porque eu não vou me estender muito não. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria passar os nossos contatos, e-mail rc.resenhacontábil@gmail.com,
WhatsApp 21967-856879, WhatsApp da rádio 2197-159-1211, o nosso Instagram, @PROGR Contábil 2025 e o nosso YouTube, rc.resenha contábil. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que hoje é o nosso 38º programa. E também nós vamos dar uma parada no nosso programa, né, esse final de ano, e voltamos em 2026. Não sabemos ainda o formato que a gente vai voltar, mas vocês aguardem que nós vamos voltar. E qualquer problema, qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar nas nossas redes sociais e tentar um contato conosco. Nós não vamos desaparecer, nós vamos voltar, fiquem certos disso, tá? O nosso convidado de hoje é o Márcio Costa. Ele é mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School, é contador, consultor tributário com ampla experiência no CARF, onde atuou como conselheiro e vice-presidente de turma especialista em Direito e Planejamento Tributário. Possui formação complementar em Gestão Estratégica, Finança Corporativa, Controladoria e Auditoria. Atua como professor convidado na pós-graduação da Mackenzie Rio e no CRC-RJ, onde também integra a Comissão de Assuntos Tributários. Foi pesquisador do Grupo de Tributação do Consumo no NUPEM IBDT. Márcio, a palavra é toda sua, tá? Pode se sentir à vontade no microfone. Abreviamos o seu currículo, porque todos os convidados que vêm aqui têm um currículo rico, mas como o programa é curtinho, a gente abrevia. Boa tarde, né, aos nossos ouvintes, a todos que irão nos assistir, que acompanham esse belo trabalho da Rádio Tropical, né, web, e que vocês também desempenham. Eu acabei de me atualizar aqui com a newsletter, né, quando começou aqui a nossa programação. É um prazer, né, receber o convite de vocês estar aqui para a gente bater esse papo, né, com profissionais tão qualificados, né, e a gente sabe que o nosso público também é de profissionais qualificados. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição para a gente trocar ideias aqui durante esse nosso tempo, né, de programação. O prazer é nosso em termos alguém aqui para falar do CARF. É verdade. Bom, primeiro, antes que você fale do CARF, a gente queria saber como você começou. Sim. Entendeu? Se você escolheu a contabilidade ou se ela te escolheu. Eu escolhi a contabilidade a princípio, né? Porque quando a gente ingressa na vida profissional, e ainda mais que eu vim de escola pública, né? A gente não tem uma estrutura de direcionamento, né, no ensino médio, no ensino superior, e não vejo muito diferente de hoje em dia, não, né? Então, assim, a graduação que mais chegou próximo, né, quando eu ingressei no mercado de trabalho foi a contabilidade, né? Ingressei em 89, né, como office boy, né, em uma empresa lá, Classificados do Globo, né? Fui lá, me cadastrei, e aí em um ano eu já fui auxiliar de escritório, e aí próximo da tesouraria, né? Aí já gostei, já próximo de números, próximo da contabilidade, né? Vendo o trabalho dos contadores, dos analistas contábeis, dos técnicos. Aí eu falei, bom, vou fazer contabilidade, né? E eu acho que foi eu tenho certeza hoje que foi uma decisão acertada. Nós tivemos aqui um convidado muito especial também, que foi o professor José Miguel. Verdade, grande amigo. E o José Miguel, ele falou assim, chama o Marcinho. Falou assim, grande amigo. Ele precisa falar sobre o CARF para que o nosso segmento contábil conheça a importância do trabalho do contador dentro do CARF.
que muita gente desconhece, porque na maioria do tempo você passa batido. E na realidade, foi como ele falou, são poucos os profissionais contábeis hoje, talvez com a influência do CRC, ou até mesmo de vocês, né, conseguiu, né, mais uma representação, porque pelo olhar dele, o CARF tinha que ser mesmo nosso, né, assim, nosso. E a gente dá uma pontinha para os advogados. Foi o que foi. A gente ficou rindo. Eu falei, amanhã os amigos advogados vão me pegar. Mas ele falou, teríamos que ter uma participação maior. Então, quer dizer, teria que ter um engajamento maior, né, da nossa classe contábil. E aí ele falou do rico trabalho que vocês estavam fazendo lá no CARF. E quantas coisas, devido a esse trabalho, foram conseguidas. Então, fala um pouquinho aí do... Sim, ter a possibilidade de ter ingressado nessa grande escola, né, no CARF, não é de um dia para o outro, né, é uma construção. Né. Durante toda a minha trajetória, né, na contabilidade, e entendendo que a contabilidade é um grande idioma de negócio, né, e ela abre um leque formidável para o profissional, né, você vai galgando espaço, né? Fui buscando me especializar nas vertentes que cruzam essas informações com a contabilidade, né? E como eu estava também direcionando a minha trajetória dentro de um segmento, né? Eu procurei também estar próximo da confederação, né? Que está à frente, luta pelos interesses desse segmento. Né? E aí, providencialmente, entrei dentro de uma comissão de assuntos tributários, né? Com representantes de várias gestores de várias empresas daquele segmento, e ali aprendi, troquei informações, né? Sempre mostrando interesse em levar para as reuniões não o meu problema apenas, mas também entender o problema de cada um, porque o que a gente vê muito nas comissões, né, de regra geral, é que você leva o seu problema, foi resolvido, você já pega o celular, você já está desfocado na reunião, porque o seu problema não me interessa, porque na minha empresa não tem o seu problema, então eu já me desvirtuo. Quando não, uma comissão, né, é um órgão íntegro para todos ali estarem dividindo os problemas, e se esse problema não diz diretamente a minha atividade, o que eu tenho que desempenhar aqui na minha empresa, eu estou numa comissão e eu vou me interessar pelo seu problema. E assim fiz. E isso vai despertando curiosidade pelas pessoas, vai o Márcio está sempre empenhado em resolver, e aí seu nome começa a vir, né? As pessoas vão citando seu nome automaticamente e naturalmente, né? Por conta disso. Então foi esse o trabalho. E aí, quando surgiu um convite de uma confederação, no caso a CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, lá em Brasília, para a Confederação Nacional de Seguros, Previdência, Capitalização, aqui estabelecida aqui no Rio, eu participei de uma lista tríplice, né? Abriu isso para a comissão, e aí eu me candidatei, né? E a minha candidatura foi acolhida pela confederação justamente por conta dessa troca que eu tinha, né, com todos os gestores de todas as empresas da atividade, e aí participei com mais 5 pessoas, né? 3 indicadas das instituições financeiras e 3 indicadas por essa confederação, e fui agraciado, né? Participei do processo seletivo da lista tríplice e fui selecionado lá para ser o conselheiro, né? Comecei como conselheiro suplente e depois virei titular e fechei a minha trajetória como vice de turma lá no CARF. Então, assim, você falou dos contadores e dos advogados. Eu penso que a matéria tributária, né, que eu chamo de direito tributário, né, porque a contabilidade fiscal é um pedaço muito pequeno do direito tributário,
eu entendo que é intrínseca, né, à contabilidade e ao direito tributário, né? Então, assim, ter uma harmonia das duas profissões dentro do CARF seria o ótimo, mas não é isso que acontece. Em um evento que teve no ENAT, logo um ano depois que eu entrei no CARF, ainda na presidência da Adriana Rego, ela apresentou uma estatística e lá no quadro de conselheiros, na época eram 180, mais ou menos 180, né, só 4, alguma coisa eram contadores, né? E os advogados ficam muito felizes de terem contadores na mesa, no colegiado, né? Porque tem muitas questões de prova que você enfrenta e que ter essa habilidade, né, no colegiado faz muita diferença, né? Assim como também faz diferença você ter um processualista, às vezes, né, um advogado ali militante do contencioso do direito tributário. Então, assim, é isso que existe que alguma engrandece. maneira de aumentar esse número? Ou então, não, seria por convite? Seria assim, Bela, o que acontece? Na minha percepção, eu estou muito satisfeito esse ano, né, com o nosso Conselho Regional de Contabilidade. Muito feliz porque o presidente Rafael conseguiu um feito, né, que foi ter conseguido uma cadeira no Conselho de Contribuinte aqui do Estado, né? Então, assim, fiquei muito feliz, confesso que eu até vislumbrei, né, em estar nessa cadeira, mas concorrer com Paulo Pegas, né, é muito difícil. Com certeza. Né? É muito difícil. Mas, assim, fico muito feliz. Mas a gente está falando de Conselho do Estado. CARF, né, precisaria do nosso Conselho Federal ter a mesma iniciativa, né, a mesma iniciativa, porque eu até busquei esse contato, mas não tive êxito. Quando as minhas idas e vindas em Brasília, né, falei, bom, eu estou perto aqui do consultório do Conselho, né, se eu conseguisse uma audiência, né, falar para ele que quando você tem um evento no CARF e que você tem a bandeira do Brasil, a bandeira do órgão, né, do CARF, e você às vezes tem a bandeira do OAB porque o presidente foi convidado, né, eu sentia a falta ali da bandeira ali da representatividade do serviço. Não podemos trabalhar mais isso, não? Junto ao Rafael, junto ao Samir? Eu acredito que sim, né? Eu vejo o engajamento tanto do Samir quanto do Rafael em relação a estar próximo de Brasília, né? E eu vejo que é uma oportunidade que a gente tem que buscar. Alguns colegas advogados, tributaristas, falam para mim que, assim, quando vão fazer qualquer coisa, que precisam do olhar do contador, eles falam que já passou o tempo que o contador era um auxílio luxuoso. Hoje é o meu outro braço, eles falam, é essencial. Sem um contador do meu lado para a gente fechar, é como se eu tivesse amputado um braço. Essas são as palavras de um colega que milita na parte tributária, mas muito focado no município, muito focado ISS, essas coisas assim, que é a prática dele. Então ele fala que hoje ele não consegue ver o trabalho dele sem ter o apoio, ele não fala auxílio, ele fala ter ombro a ombro o contador. Sim. Porque ele fala assim, eu não vou saber o que aquele balanço está dizendo, aquela DRE, eu vou saber nada, eu quero que ele me mostre, como é que está aqui, por que foi feito assim, da mesma forma que eu vou dizer para ele o que a lei fala. Então, ali a gente troca e fecha. E foi como eu disse, né? A gente tem a habilidade, né, de entender os negócios, né, transformar os dados em estratégia. Aliás, você usou uma expressão maravilhosa, que eu peço até permissão de passar a usar. A contabilidade é o idioma de negócios. É perfeito. É perfeito. Entendeu? Agora, assim, olhando e chamando para engajamento os nossos colegas,
para que façam também frente, para que consigam mais espaço no CARF, quais são as habilidades indispensáveis, que são indispensáveis? Tirando, lógico, que eu acho que a principal é a ética. Então, como hoje o CFC, nem a própria OAB, tem cadeira no CARF, né? Mas a gente sabe que muitos dos indicados, né, da iniciativa privada, é a OAB que alinha com as confederações, né, a indicação, né? Então, assim, mesmo que o CFC não tivesse de pronto uma cadeira, como a gente conquistou aqui no Conselho do Estado, mas essa relação do Conselho com as confederações seria muito interessante também. Então, o primeiro passo, o que acontece? O trabalho que eu vejo há anos do nossos conselhos é um trabalho, principalmente dos regionais, é um trabalho muito voltado para os contadores que estão à frente de empresas, de escritórios, né? Mas quem acaba tendo oportunidade são os contadores que estão à frente de empresa, não de escritório. Entendeu? Por quê? Porque são empresas que têm relacionamento com as entidades de classe, sabe? E, geralmente o escritório fica à mercê do próprio conselho. Se o conselho não conseguir, como conseguiu aqui, né, mesmo assim uma cadeira, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC. A CNC é a confederação que tem mais cadeira no CARF, né? Então, assim, a gente tem um relacionamento forte, né, com a FEComércio, com a CNC. Esse é o caminho, né? Então, ainda que o Conselho Federal não tenha uma cadeira, poxa, estreita com a Confederação, né, vê profissionais, não só dentro de empresa, os profissionais que estão à frente de escritório, que despontam, né, que têm todo o know-how de conhecimento do direito tributário, né, para estar à frente dessa posição. Aliás, você falando em CNC, eu quando fui diretora do Sindicato dos Contabilistas, eu participei de várias reuniões do CNC em Brasília. E por que isso parou, por que isso não continua, eu não sei te dizer. Mas que eu acho uma pena, porque são fantásticas as reuniões. Sim. Discutem-se problemas maravilhosos, entendeu? E por que de repente parou, eu não sei. Tá vendo? Eu nem sabia dessa informação, mas eu acho que esse é o caminho. E é um caminho totalmente viável e para ontem. Sim. Isso foi lá para os anos de 2010, 2011, 2012. Porque, assim, com todos os respeitos, eu tenho muitos amigos, construí muitos colegas, muitos amigos lá na minha trajetória no CARF, foram quase 8 anos, né? E assim, a maioria advogados, né? Porque, como eu falei, o percentual maior, né, são de advogados. E a gente sabe que a construção que a OAB faz diante essas confederações é muito forte, né? Porque às vezes a confederação não tem nem indicação das empresas, dos associados, né? Mas aí vai no órgão de classe, não, tem pessoas aqui, como por exemplo aqui, pegou quem? Paulo Pegas. É uma grande referência que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, né? E com todo louvor vai estar ocupando agora essa cadeira, né? E tomara que a gente tem outras referências também, né? E assim para outros conselhos do município, até porque com a reforma tributária esses conselhos não vão acabar, né? A gente continua tendo os conselhos do município, do estado e o CARF, né? Eles a princípio vão permanecer. Né? Apenas com o comitê gestor, que vai ter um órgão harmonizador, né, de divergência, se caso houver, né, dessas turmas, desses colegiados, dado que a gente vai estar agora com o nosso IVA dual, mas que na verdade é legislação única, é um imposto só. Isso também é um outro problema, mas cabe um outro evento para falar disso. É um material grande. Mas enfim, falamos um pouquinho aí das competências, né, e dos desafios, né. Eu acho assim, primeira coisa é lembrar a todos os colegas a importância do nosso código de ética. Se você pretende adentrar, né, dentro do CARF, ou seja, outro conselho que for, você tem que, acima de tudo, saber usar o nosso código de ética.
porque você tem que pautar por ele e não por, vamos dizer assim, benefício próprio. Então, Sim. É um colegiado paritário, né? Você precisa ser imparcial, né? Você precisa ter muita ética e você precisa ter a noção de que você, várias vezes, né, você tem que tirar e pôr camisas. Você tem que botar a camisa como cidadão, muitas vezes, né, como um tributarista, né? Não é porque somos contadores, mas militamos na área fiscal, na área tributária, então somos tributaristas, nos especializamos, é a nossa matéria-prima, é a nossa missão, nossa visão está ali, então somos tributaristas. Então você tem que ser reconhecido, ética, né, e trabalhar sempre naquele limite entre a elisão e a evasão, né, com muito respeito, né, e com muito cuidado, né, com a matéria, com o processo que você lida, né, não favorecendo o fisco, não favorecendo o contribuinte, mas sendo um julgador totalmente imparcial, entendendo o negócio da empresa, que isso é importante, né? Tributação não é só você entender legislação, é você saber conhecer a norma, né? Mas também aplicar ela dentro de um contexto, né, do core business daquela atividade, né? Então, são características importantes que um profissional, quando almeja, né, trilhar essa oportunidade, porque também tem isso, tem que profetizar, né? Eu já profetizava e eu vejo que muita gente, agora não, porque ficou muito badalado, né? Mas mesmo assim, quando eu pergunto em sala de aula, né, você já entrou no sítio do CARF? Você já fez uma consulta no sítio? Você conhece o cara? Não. Você ainda encontra gente desconhecendo. muita gente. Muita gente. Para você Não sabe ter nem o que é CARF. Para você ter uma ideia, uma pergunta que eu não coloquei aqui, porque, assim, eu não achei ela relevante pela maneira como ela foi colocada. Assim, a pergunta para ele, o que me fez lá no CARF para o segmento contábil. Aí eu já falei, aí você já viu que a pessoa não sabe nem para que serve o CARF. Quando ela faz essa pergunta, ela não entende que o fato de termos profissionais contábeis dentro do CARF, a importância que é para que haja um equilíbrio, para que, como você mesmo falou, muitos colegas advogados querem um contador lá como esse meu amigo, que é um contador do lado dele, para que ele possa fazer corretamente o estudo. O profissional que milita no direito tributário, né, se ele não tiver as duas graduações, ele tem a responsabilidade de se especializar em uma delas, né? Então, assim, quando eu mergulhei no direito tributário, isso foi em 2008, quando eu fui chamado para ser um gestor na área tributária na empresa, e que foi a empresa que eu fiquei até ingressar no CARF. Eu fiquei até um ano, quase 2 anos, concomitante com as duas funções, né? É imprescindível que você, se você é contador, se especialize no direito tributário. E se você é advogado, se especialize, né? A gente tem um colega que fez isso, e hoje tem um nome relevante, que é o Alvarenga, Gilberto Alvarenga, advogado e mestre em ciências contábeis. Ele não é contador de formação, mas ele se especializou, fez um mestrado, né? Inclusive na FUCAP também. Então, assim, você precisa ser multidisciplinar, né, no direito tributário, sem perder de vista, né, novamente, já que a Bela gostou, né, de entender que a contabilidade é um idioma de negócios. Sim, né? com certeza. Gostei, vou aplicar. São coisas que, assim, na maioria das vezes o pessoal fala assim pra gente, poxa, mal, assim, vou falar exatamente como o pessoal fala, mal e porcamente, eu toco aqui o meu escritório para atender os clientes que me ligam 300 mil vezes e tudo mais. Aí eu falo, mal e porcamente,
você tem que estudar um pouquinho, mal e porcamente. Porque mal e porcamente, quando você não estuda e se propõe a fazer um trabalho para uma empresa, por exemplo, na área médica, você ferra a empresa porque mal e porcamente você não estudou. Sim. Então você tem um escritório, você tem que arrumar tempo. Ah, pô, eu faço isso, faço aquilo. Tem que arrumar tempo para estudar, para ler um pouquinho. Se você não tem condições de fazer uma nova, vamos dizer assim, um novo estudo, sentar para fazer uma... Mas não precisa muito. O que acontece? Se a gente pegar agora, na fase que a gente está de reforma tributária, né, a gente vê esse cenário, né? A gente tem a lei complementar 214, né, e a gente está aí há menos de 2 meses, né, para implementar a fase de teste. E quando você vai para as salas de aula, quando você vai para os treinamentos, para palestras, para os eventos, você vê que sequer, né, a pessoa leu os 10 primeiros artigos. Os 10 primeiros. Precisa ler os 544. São os 10 primeiros. Então, assim, a gente precisa deixar de ser imediatista, né, e ler as normas, né, buscar, pensar só o que você precisa entregar. Né? Porque o profissional, ele quer tudo muito fácil. Porque como não tem tempo, então ele acha que sempre vai buscar uma alternativa para fazer as coisas fáceis. E não é assim que funciona. Não. Se você quer buscar uma projeção, né, e ser reconhecido como tributarista, né, você milita na área, você quer ser reconhecido, você quer estar lá na primeira prateleira de tributarista. Aliás, essa é a grande chance, né, de todos que militam hoje na área tributária alçar estar na primeira prateleira. Porque quem estava lá está descendo e está conhecendo o que você está dando oportunidade de conhecer. Então é o momento de você criar artigo, escrever, né, escrever livro, por que não? Né? É de momento de você se engajar e olhar para essas pessoas, tudo que foi construído no direito tributário. Eu falo isso dentro de sala de aula. Quando eu entrei no direito tributário, eu tive que aprender, olhar para esses tributaristas, por exemplo, regra matriz de incidência. Né? Quem era? Nosso saudoso, porque faleceu cerca de 2 meses, Paulo de Barros Carvalho. Né? Então, assim, eu tive que olhar para esses grandes tributaristas e aprender. Né? Então, e unir, né, a relação intrínseca entre direito tributário e contabilidade. Né? É o nosso dever de casa. É isso que eu deixo como já aqui uma palavra para todos os jovens, né, para todos os profissionais que às vezes se desmotivam, né, para alçarem, se projetarem nesse momento ímpar agora com a reforma tributária. Vamos dar um intervalo? Intervalo? Vamos dar um intervalo de 2 minutinhos para uma água e já voltamos. Bom, voltando da água, estávamos aqui tricotando, mas nada que interessa a vocês, mas vamos seguir em frente. Mas uma outra pergunta que eu acabei não colocando aqui, mas que eu não coloquei por relapso meu. Uma colega perguntou, existe dentro do CRC algum curso que o Márcio dê que tem o foco do CARF? Eu quase que respondi para ela que eu sabia que não tinha, mas aí eu falei, bom, vou perguntar para ele. Porque ela falou assim, porque na realidade, e ela é uma contadora também com bastante experiência, nós somos muito relapso nesse assunto. Ela fez o meia-culpa. Poderia ter. Não, poderia, assim, pode, porque já até tem encaminhado, porque eu entreguei uma ementa, né, de um curso sobre processo administrativo na esfera federal, né, tá protocolado lá. Então, assim, aí eu não sei se na comissão, né, que aprova essas ementas, e aí não sei se também teve um boom da reforma tributária, e aí veio, né, esses cursos da reforma, muito treinamento sobre a reforma, e aí ficou um pouco de lado essa questão, mas está lá, está protocolado, é uma questão da gente fomentar, né? Eu vou levar isso para o Edilson. Porque é importante. Edilson, está escutando aí, né? Se você não estiver escutando, que você também vive mais para lá do que para cá, viaja para caramba, mas se você estiver escutando, é um ponto interessante,
A colega que abordou, ela tem 35 anos de experiência. Quando a gente começou a falar do CARF, que não foi agora só por causa do programa, mas quando a gente estava falando do CARF, por causa de algumas anotações que saíram e comentamos, foi aí que eu falei com o José Miguel, o José Miguel falou, poxa, Márcia, que não sei o que foram aquelas decisões, né? Tudo mais. Então, e que ainda tem algumas discussões, controvérsias, aquelas coisas todas. E aí a gente começou a olhar mais o CARF. Não é que eu não soubesse do CARF, eu sabia do CARF, mas minha atenção para o CARF era zero. Aí você começa a prestar atenção, porque você já começa a ver que aquilo interfere diretamente na sua maneira de trabalhar, para quem você trabalha, com quem você atua. Mesmo que você seja pequeno, interfere. Dinoar, quando eu ingressei num curso para aprender IFRS, né, um professor de IFRS, que eu fui aqui na FRJ, um curso que eu fui, né, foi bom, preciso entender a internalização da contabilidade, né, entender os primeiros CPCs que estavam sendo publicados. Aí ele falou para mim, vocês querem entender contabilidade? Querem entender IFRS? Então vamos abrir as notas explicativas. Né? E aí eu comecei a aprender IFRS, como aplicar os CPCs, olhando nota explicativa dentro de sala de aula. E é onde eu quero chegar, né? No CARF. Não há nenhum conselho, o que mais se aproxima é o TIT de São Paulo, né? Que você tenha uma biblioteca, né? Vasta, né? De mais de 100 anos, mas não, completou 100 anos esse ano o CARF, né? De precedentes, né? De histórico de todos os tributos federais, onde quando você abre esses processos para entender alguma controvérsia, que pode ser do teu dia a dia, você vai ficar assim, brilhantado com como esses processos, como é que são construídos esses acordos, né? O trabalho da fiscalização, da DRJ, né? Do conselheiro relator, né? Se teve voto vencedor do redator, enfim, é espetacular, né? Então assim, primeiro, a pessoa que quer profetizar e quer estar lá, né? Ser reconhecida, primeira coisa que ela precisa desmistificar, né? O processo administrativo é para mim também, né? Por quê? Porque você é o primeiro a interpretar a norma quando ela sai. Publicou no Diário Oficial, né? Os primeiros, né, interessados em aplicar essa norma são os contadores, né? E muitas vezes para o mês seguinte, né? Mês seguinte você já tem que observar essa norma. E assim, instrução narrativa, atos administrativos, enfim. E aí, preparar a obrigação principal e acessória, né? Mas aí, quando vem uma notificação, você até responde. Virou auto, aí você entrega, isso aqui não mais me pertence. Então assim, isso já precisa ser desmistificado, porque você cuidou desse trabalho até agora, e esse trabalho continua seu. Então você vai defender, né? Não vamos entregar isso para os nossos colegas advogados nesse momento. Poderemos fazer parceria, poderemos dirimir algumas dúvidas, mas esse trabalho é seu, foi você que construiu isso, então não há ninguém melhor para defender isso que você. Mas precisa colocar precedente, precisa ter um texto, você precisa às vezes botar preliminar, precisa ter uma redação rebuscada. Não, o julgador, ele quer abrir o processo e ser prático, ir direto ao ponto. E assim, né, a gente já está vendo o judiciário também encaminhar muito, né, a depender das causas. Não precisa você fazer uma peça, né, ali relatando e rebuscando, trazendo contexto jurídico. Não, vai direto ao ponto, principalmente se for uma questão de prova, né? Então, às vezes você via muito processo que tinha páginas de preliminares, mas para chegar a uma questão de prova. Então vai direto ao ponto, né? Então isso nós podemos fazer, né? Então é uma questão que a gente precisa desmistificar, a gente precisa abraçar a causa. O processo administrativo nos pertence. Então aí CRC atento, meu amigo Rafael, bem atento, vamos abrir esse curso, porque mesmo com a reforma tributária a gente tem que ter espaço aí para que o pessoal
conheça um pouco mais do CARF, que não faça perguntas, às vezes, nem quero dizer idiotas, mas já falei, mas que não faça perguntas idiotas com relação a uma coisa tão importante que é o CARF. E lá no comitê gestor vão abrir 4 vagas para conselheiros, né, para julgadores, né? Temos que estar olhando para lá já. Com certeza. Já tínhamos que estar olhando. Já tínhamos que estar olhando. Vai fazer ou eu faço? Não, pode continuar. Então vamos lá. Com a reforma tributária que você está falando aí, o que você acha que mais impacta no dia a dia dos contadores? Olhando para hoje o que nós temos aí do universo. Porque o que a gente vê? Muito oba-oba, muita transmissão de conteúdo raso. Eu estou falando isso aqui, falei para Rafael, falei para Samir, porque é uma repetição danada. A gente continua com rasos, a gente continua com pouca prática. Tem escritórios contábeis com profissionais na área fiscal que não sabem ainda como nem montar a nova nota fiscal. Até a nota fiscal de serviço, eu já falei para o pessoal, gente, acorda, vocês têm que entrar lá no ambiente, cadastrar. A Bela já fez o dever dela de casa. Entrar lá, cadastrar, porque quando eu não faço MEI, falo isso, mas infelizmente faço 2, cunhado e o zelador lá do prédio que montou o MEI. Tá? Quando eles ficaram proibidos de emitir a nota pelo Nota Carioca, porque começou pelos MEIs, o que vai ser nosso agora, que quem emite nota fiscal de serviço pelo Nota Carioca não vai poder, a partir de janeiro, emissor. Eu fui para lá, totalmente diferente. Não é que fosse difícil, mas é totalmente diferente. A arrumação, a maneira que você vai colocar ali a informação para tomar cuidado. Pessoal, nada, aquela nota é mole, não é mole não. Porque já tinha informação de NBS, já tinha informação, tinha que colocar lá direitinho a coisa. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu sou MEI, eu faço apoio administrativo. A pessoa faz, sei lá, o contas a pagar, o contas a receber, ou então ela faz um arquivo, ela faz uma recepção. Quando emitia a nota, botava assim, assessoria em administrativa. Aí eu, é administrador, tem CRA? Não. Precisa? Precisa. E outra coisa, nem poderia ser MEI, né? Começa por aí. Então, essas coisas que os contadores criavam, não, vai ser mais fácil, vai não sei o quê. Então, a gente não tem nenhum treinamento bom para que o pessoal aprenda corretamente como padronizar, fazer lá as notas fiscais. O que a gente tem? A pessoa vai lá para frente, fala um pouquinho da reforma tributária, os campos tais vão mudar. Mas como? Explica, como é que eu vou lá e faço? Aí, as pessoas às vezes respondem, mas eu vou ter que ensinar isso? Vai, é para isso que a gente serve. Eu aprendi, ensino para você, você ensina para ela e assim vai. Então, assim, tanto o nosso CRC quanto o nosso SESCOM, que dele eu faço parte, tem que ter esse olhar mais profundo. Acabar com botar a gente para fazer palestra repetindo o que você falou, o que ela falou, entendeu? E não tem nada de conteúdo novo e não tem coisa prática. A gente teve uma oportunidade em 2007, né? Quando a gente teve a implantação do Sistema Público Eletrônico Digital, né? De ter o documento fiscal como protagonista. E lá a gente não fez. E de lá para cá, a gente vê muitas reclamações. Eu acho que algumas vezes a gente já parou e reclamou, poxa, é obrigação em cima de obrigação, redundância de informação, né? Até quando vai continuar essas raízes do SPED, né? E agora a gente chegou a esse momento. Agora o documento fiscal, ele literalmente vai ser o protagonista da reforma tributária. Então, mais uma vez, a gente precisa abraçar essa causa. E aí, sabe quem está abraçando essa causa? Os nossos colegas da TI. Eu conheço uns três, né,
que esse eu posso dizer uns 3, mas tem muitos aí, eu participo de muitos grupos de desenvolvedores de TI que estão um verdadeiro tributarista, né? Porque eles estão tendo que debruçar tanto na norma, né? E para fazer, às vezes, dos profissionais que contratam ele, mas querem tudo pronto, né? Tudo pronto. Então, assim, eu acho que a gente precisa construir esse caminho, não só de levar teoria, mas também de levar a prática, né? De pegar a mão e falar, é aqui, 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 né? Porque pelo menos você não vai poder sair do conselho sem dizer que o caminho das pedras foi passado, né? Que você sabe. Agora, se você não fizer, aí já não é um problema do conselho de instruir, né, a classe contábil e colocar todo mundo nesse trilho, né, agora da reforma tributária. O importante é que agora a gente vai parar de ver maluquice, né, nas notas fiscais, cada vez mais. Porque Amém. Você via coisas assim absurdas, né? Amém. Então vamos parar de ver algumas coisas, pelo menos é o que a gente espera. Fugindo um pouco do tema, uma pergunta básica que a gente sempre faz para os convidados. Primeiro, qual o melhor regime de trabalho? Remoto, presencial ou híbrido? Híbrido. Olha, eu estou ganhando disso aí. O Híbrido. Eu também concordo bastante. E a gente sempre bate isso. Por que eu acho o híbrido importante? Porque não se perde o contato. Sim. E você consegue dar o respiro para o seu funcionário. Porque às vezes o pessoal fala, por que você não fala com o colaborador? Porque ele recebe um salário. Ele colabora, ele é profissional, então ele recebe um salário. Se eu trouxer esse espectro para a área, né, fiscal, aí mais que nunca que o híbrido se encaixa, porque você perfeitamente também tem que ter esse momento seu, né, ali de você interpretar a norma, de você colocar ela dentro de um sistema, de parametrizar, é um momento seu ali com a norma, né, de concentração, muita leitura, né, então às vezes se você está ali na empresa, no dia a dia, de repente você não tem essa oportunidade, né? Então, assim, o híbrido para o setor fiscal, hoje eu acho que é perfeito. Porque aí você tem o seu tempo realmente para estudar, porque muitas vezes, logo lá atrás, no escritório, eu sempre tive um determinado fornecedor de informativos, né? Tipo, IOB, COAD, essa turma. E aí, o que eu fazia? Eram livrões, né, que chegavam. Então, o pessoal do DP, eu botava todo dia meia hora de leitura. Escolhe aí o horário que você quer. Todo dia, o pessoal do fiscal meia hora. Um dia o pessoal do fiscal falou, meia hora não dá para nada. É isso. O pessoal do fiscal foi logo que falou. Aí o pessoal do DP, quer ficar de moleza. Ele falou assim, não dá para nada. Quando eu estou aqui engajado, entendendo, acabou a minha meia hora. E não dá hoje para você ter inveja dos nossos colegas contadores que realmente estão ali na contabilidade, estrito senso ali, né? Porque eles já interpretaram os CPCs, né? Já estão com a contabilidade rodando, né? Agora, você sabe que a tua matéria ela não é fácil, né? Você precisa estar debruçado o tempo todo. A gente agora está com uma reforma, mas a gente já estava acostumado a ter reforma diárias, né? Que a todo momento, então quem trabalha com ICMS, todo dia você tem uma reforma, digamos assim. Né? O Rio de Janeiro é o que mais publica resoluções. Pois é. Então... E conserta aquilo que ele faz tantas que ele comete bastante erros e conserta. E olha que melhorou bastante quando a gente teve, foi quem primeiro? Foi Nelson Rocha ou foi o Antônio Miguel? No estado, acho que foi o Nelson Rocha. Que foi para lá e que para dar porque o que publicava eram coisas que a gente ficava assim, meu Deus, não foi um contador que fez isso, que o cara bolou uma coisa dessa. Aí, quer dizer, deu uma... acabou de ter alguns absurdos que a gente diminuiu um pouco. Entendeu? Porque aí ele já tinha um contador para consultar, né? Mas assim, só para completar, hoje o profissional, né,
ele não pode ficar alheio à tecnologia. Né? Ele não pode. E mais, tem uma coisa que está totalmente incipiente, já é uma realidade, que é a ciência de dados. Né? Então, assim, se a gente hoje, né, que há muitos anos, né, a gente deixou aquele estigma de ser o guardador de livro, né, a gente passou a ser consultivo, mas agora a gente já nem está falando mais em ser consultivo, não. Agora a gente está falando de ser estratégico. Né? Agora a gente está falando de ser estratégia. A reforma tributária está colocando isso em xeque. Né? Você precisa ser estratégico. Né? Por quê? Porque você já tem ferramentas na mão, tecnologia, né? Para avançar com esse trabalho todo que você tinha, né? Estruturar a contabilidade, estruturar a tua apuração e agora você olhar para esses dados, né? E sentar com o teu cliente, sentar com a sua diretoria, né? E traçar estratégia. E quando a gente teve essa oportunidade também, a gente perdeu, e eu falo de regra geral, que foi quando a gente começou a ver as cadeiras de controladoria nas empresas. Porque essa cadeira também nos pertence. Né? Também, não tirando o mérito de muitos controles que se especializaram, se aprofundaram, né? Independente da sua formação. Mas era uma cadeira que quando iniciou, a gente passou por isso. Né? Você olhava para as grandes empresas, não tinha área de controladoria não. Porque quem fazia às vezes até então era o contador também. Aí você criou. E quem migrou para essas áreas? Né? E quem está hoje no Conselho de Administração? Né? Temos contadores no Conselho de Administração? Que eu saiba, não. Pois é. Então é assim, isso eu até conversei com o nosso presidente, Rafael Machado, que parece que, não sei se ano que vem agora, mas parece que vai vir um curso no CRC para conselho de administração. Falei para ele aplaudir, né, porque a gente precisa estar ali no conselho fiscal, no conselho de administração, nas auditorias internas, enfim. O controle, muitos colegas torcem um pouquinho a carinha para o controle, mas o controle é importante. Eu tive um estagiário que virou funcionário, que daqui a pouco vai ser papai, que hoje é controle numa empresa, contador e tudo mais. E ele sempre fala, poxa, ele foi ser meu estagiário em TI, ele precisava. Aí se apaixonou pela contabilidade, aí perguntou se ele podia continuar lá no escritório, e continuou. Aí ele fez o técnico contábil no Senac. Né? Ele foi lá no Senac e fez o técnico contábil. Aí depois fez a faculdade, fez Moraes Júnior, foi lá para a faculdade. O pessoal fala muito, mas o contador, a faculdade é importante, mas quem faz o profissional é ele mesmo, sim, estudando. Sim. Você pode ser o ERJ, você pode ser o FJ, não importa, é você. Que faz você precisa estudar, sim, mas não é que a faculdade, o nome da faculdade vai ter muito peso na sua competência. E quanto mais rápido essa maturidade chega, né, para quem ingressou, né, quanto mais rápido você busca trazer isso para a sua vida profissional, dizendo que a sua trajetória, a sua carreira pertence a você, e não delegar ela a ninguém, principalmente quando você está em empresa, né? Você delega muito, né? Mas eu fiz tudo, eu estudei, mas não me projetaram, né? Mas será? Né? Se isso é verdade, você tem que sair. Né? Você tem que buscar seu espaço. Quais são as expectativas que você vê do CARF sobre a reforma tributária? Não boas. Eu já vou te dizer um ponto que é extremamente sensível, relevante. Se a gente olhar para o projeto que está tramitando, que a gente tem um tripé aí, né? A gente tem a emenda constitucional 132, né, de 2023. Então a reforma tributária ela já não está tão nova não. Sim. Né? Ela já não está tão nova. A gente vai começar o jogo literalmente em janeiro. A gente tem a lei complementar, né, 214, e a gente tem um PL, que já era para ter saído, né, PL 108. E nesse PL 108 tem uma coisa lá no texto que me assusta bastante, que é uma palavrinha, mas é fácil de achar, é só você botar e localizar ilegalidade. Né? O que acontece? Hoje, e aí eu estou falando pelo conselho, pelo CARF aqui, como lá a gente trabalha.
diferentemente dos conselhos estaduais. Né? Lá, se você tem algum ato, né, administrativo, uma instrução normativa, que foi base daquela autuação, né, o fiscal e a delegacia, eles devem respeito aos atos administrativos. Né? E aí o auto de infração foi com essa IN debaixo do braço. Só que você, julgador, você pode, se você ver que essa IN ela está instruída de ilegalidade, porque não, ela distorce a noção do que o legislador, né, colocou na lei, você pode, esse auto vai cair, você pode votar, né, ali contra esse auto de infração. No Conselho de Estado não é assim. Né? E você vê um viés muito forte de quem escreveu esse PL 108 das secretarias da Fazenda dos Estados. Né? Então, assim, hoje, com essa palavra lá, aí literalmente a gente vai ter um CARF, um órgão revisional. Ele não vai ser mais judicante. Então, hoje a gente não pode ir contra uma inconstitucionalidade. Você não é poder judiciário, isso é poder judiciário. Né? Agora, ilegalidade, sim. Só que você está tirando esse PL, está tirando esse poder do Conselho Administrativo. Né? Então, assim, para os conselhos estaduais, nada altera, né? Mas para o CARF altera muita coisa. Né? E esse texto está tramitando, ele já saiu da Câmara, já foi para o Senado, já foi para a CCJ, voltou para o Senado, voltou para a Câmara e continua isso lá. É o problema da reforma, é a insegurança jurídica que ela está trazendo junto com ela, muita coisa. E isso acaba passando totalmente alheio, né? Por exemplo, eu não vi, né? Assisti muitas audiências públicas lá quando a gente estava indo em votação da reforma. Eu vi o Conselho Federal sendo representado, né, por algumas vezes, mas essa bandeira eu não vi essa bandeira ser levantada com o empenho que tinha que ser. Né? Então, assim, é hora da gente não só se preocupar com questões de obrigação acessória, como a gente sempre esteve à frente, né? Mas também não só com a obrigação principal, mas também antes dela, com as costuras políticas e com a construção da norma. Porque quem são os primeiros intérpretes dessa norma são os contadores que estão ali representando a classe empresarial. Bom, nosso programa está terminando. Não eu falei, Márcia, eu te falei que é muito rápido. Mas agora tá ficando bom. Mas assim que nós retornarmos do nosso recesso, né, nós vamos trazer novamente o professor Márcio. Ele vai vir e vai falar de assunto que ele disse que não era a pauta de hoje, né? Então, então a gente vai, ele mesmo deixou o gancho e a gente vai trazer ele e quem sabe numa coparceria ainda, ele me disse que está com a agenda super apertada, mas quem sabe ainda com o meu querido Gilberto Alvarenga. Vai ser bom, é um encontro bom. Bacana, a gente já dividiu uma disciplina lá na Mackenzie, eu e Gilberto. Bom, eu tenho muita saudade do Gilberto porque nós frequentávamos juntos as reuniões das entidades congraçadas na Receita Federal. Foram anos a fio juntos nessas reuniões. Então, eu já não vejo Gilberto já há algum tempo e gostaria muito de vê-lo. Bom, entrega aí a nossa lembrancinha. Né? A nossa lembrancinha. Se você for contador raiz, vai tomar café. Eu agradeço muito. Mas se não for contador raiz, for contador Nutella, aí toma chazinho, suco. Bacana, uma caneca. Isso é uma lembrança para que não esqueçam, participaram do nosso programa. Muito bacana. Muito obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito bacana. Olha aí que legal. Olha, já vou estrear hoje mesmo. Vou estrear hoje mesmo. Bacana, eu fico muito feliz de ter passado esse finalzinho de tarde aqui com vocês. Espero retornar
né, que vocês não demorem muito essas Não, férias. nós Aí, não vamos, a gente não. precisa Nós de vocês. A gente precisa desse canal para fomentar. Não, com esses certeza. debates. É que nós estamos com alguns problemas. Eu estou com problemas de saúde, preciso me tratar. Ela tem outros problemas. Então, nós aproveitamos essa época de final de ano, né, para poder a gente dar um tempo, mas pretendemos voltar ano que vem. Até porque Entendeu? ano que vem promete muitas emoções. Sim, muito, claro. Ano que E vem vai cada ser- vez mais os nossos colegas precisam entender a importância desse trabalho voluntário que o Márcio faz lá no Conselho, porque tudo lá, todo mundo que se dedica lá é de forma voluntária. Acabar com essa historinha, com esse mimimi que acham que os profissionais que estão lá dedicando seu tempo, que tempo não tem preço, dedicando seu tempo em prol do segmento contábil, que é a turminha da foto. Tem que acabar com essa história. A coisa que mais me incomoda é eu estar sentada num lugar e escutar assim, pô, chegou a turminha da foto. Turminha da foto, você foi lá, você lutou para que o pessoal não tivesse que pagar a multa da Cefip? Você foi lá, lutou para que não tivesse que pagar a multa disso? Não. Então, como é que é a turminha da foto? Eles têm mais é que tirar foto mesmo, é um direito deles. É verdade. Esse engajamento político é fundamental também. Não, e por exemplo, é o caso, vamos dizer assim, do nosso programa. Nosso programa não é um programa de turminha da foto. Nosso programa não é um programa para que nós aparecemos. Não é. É um programa que a gente traz as pessoas chaves da contabilidade para que o público contábil possa conhecer. Porque muitas das vezes, por exemplo, muito pouca gente conhece. Sim. Então, isso é a intenção do nosso programa, é trazer pessoas para que o público possa conhecer quem é quem dentro da contabilidade, E a dentro dos importância, órgãos. É engraçado, você tocou num ponto, Bela, aqui rapidamente, que as grandes grifes, né, dos escritórios de advogados do país, eles ficam de olho para quando o mandato de um conselheiro termina. Já abocanhar. Né? Mas a recíproca não é verdadeira nas grandes grifes dos escritórios. Né? Então, Exatamente. E seria, eu vejo que seria muito legal você ter conselheiro no escritório. Sim, né? claro. Mas a gente não vê essa trajetória aí. E nosso programa é um programa totalmente autônomo, porque nós não temos patrocínio, não temos nada, somos nós que bancamos, né? Nós que procuramos as pessoas chaves para trazer. Então, ela fica em cima de mim com adorar. Então, eu fico realmente, lisonjeado mais uma vez, né, de estar aqui conversando com vocês e sobre essa trajetória que foi super importante para a minha Não, sem carreira. dúvida, sem dúvida. Tá? E aí, professor José Miguel, cumpri a promessa, trouxe o Márcio, viu? Verdade. Bom, infelizmente nós temos que nos despedir. Mais uma vez, os nossos canais e-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, WhatsApp 21 967 856879, Instagram @PROGR Contábil 2025, YouTube rc.resenhacontábil. Bom, nós, como já falamos, vamos dar uma parada, né? Por vários problemas nossos particulares, né? E pretendemos voltar em 2026, principalmente que 2026 vai ser um ano muito quente por causa da reforma tributária. Então, o calor vai ser grande, né? E desejamos a todos um Feliz Natal, boas entradas, né? Mas muito longe para isso. Eu não dou nada disso, que eu sou de família mineira, uma parte mineira, ninguém comemora nada antes. Entendeu? E que nessa trajetória do nosso programa, que nós iniciamos dia 6 de fevereiro e estamos dando uma interrupção dia 6 de novembro, nesse período de 9 meses, foi maravilhoso. Foram 38 programas, a qual nós trouxemos pessoas maravilhosas, engajadas com a contabilidade. Agradecemos a todos. Parabéns pelo programa. Tchau, pessoal. Um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.